Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao seminário da CAP. Hoje estamos estreando uma plataforma nova e o convidado desta vez é o Felipe Souza, que ele é estudante de doutorado do Instituto aqui do INPE, né, aluno de computação aplicada. Ele tem mestrado também aqui na CAP e tem experiência em pesquisa e desenvolvimento de metodologias de séries temporais em imagem de satélite, bem como desenvolvimento de software espacial para aplicações científicas. Atualmente, ele trabalha na integração de dados ópticos e de radar para identificar distúrbios florestais em tempo quase real. Então, com muita alegria, recebemos Felipe. Muito obrigado, Felipe, pelo seu tempo e colaboração no seminário. E passo a palavra para vocês. Convido a todos a abrirem suas câmeras e, claro, para preservar o momento do seminário, façam suas perguntas e podem colocar no chat. Depois da apresentação, vamos abrir para as perguntas. É com você, Felipe. Beleza, muito obrigado, Matheus. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Sempre legal compartilhar o que a gente faz com os colegas, com o pessoal da comunidade. Vou colocar share screen aqui, só para confirmar, né? A plataforma nova está aparecendo no modo apresentação? Sim, perfeitamente. Tá, beleza, muito obrigado. Então, pessoal, boa tarde a todos. Assim como o Matheus comentou, eu sou o Felipe, sou aluno de doutorado, e hoje vou apresentar para vocês o trabalho que nós fizemos em uma disciplina, e o trabalho evoluiu, e a gente enviou para um congresso, e deu certo. Então, a ideia é apresentar para vocês não um trabalho, né, em forma de algo mais sério, né, como se fosse uma apresentação de evento, mas sim o que a gente aprendeu fazendo esse trabalho e também o que a gente trouxe de experiência, né, o nosso arcabouço de experiência, trabalhando com séries temporais de imagem de satélite, classificação, ao fazer esse trabalho, né? Então, a ideia é mesclar alguns resultados que a gente teve nesse trabalho, também a nossa experiência fazendo esse trabalho, né? Então, essa ideia é ser um pouco menos formal, não ser aquela apresentação de evento, né? Só para a gente conversar e, né, se ajudar alguém de repente, ou gerar alguma discussão, isso é sempre interessante, tá? Então, como eu sei que alguns alunos, né, não trabalham com imagem de satélite, ou trabalham em outro contexto, né, só para dar um contexto sobre o nosso trabalho e a nossa aplicação, a gente trabalha com imagem de satélites, de observação da Terra. Hoje nós temos uma ampla gama de satélites, né, que imaginam a superfície terrestre. Nós temos o satélite brasileiro, Amazônia, o satélite sino-brasileiro, Cibers, Landsat, o Sentinel, entre outros satélites que oferecem imagens para a gente consegue extrair informações dessa ampla quantidade de imagens e de dados. Tá? E de um tempo para cá, mais especificamente ali a partir de 2019, 2018, as imagens de satélites elas começaram a ser organizadas como cubos de dados, né? E começou a aparecer várias iniciativas globais, como aqui, né, a gente tem o do Brasil, o Brasileiro Cube, mas também da Suíça, do continente africano, né, da Austrália, que organizam as imagens de satélites como cubos de dados. Isso porque torna a extração de informações desses produtos mais fácil. Tá? Porque, dado um pixel nesse cubo de dados, nós extraímos as séries temporais e aí conseguimos gerar informações a partir de modelos de machine learning e deep learning. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os modelos de deep learning. Tá? Modelos de deep learning que extraem informações de imagens de satélites. E aí, falando um pouquinho sobre classificação, né, que é a minha área de estudo, enfim, com que eu trabalho já faz um tempo, hoje nós temos duas formas, digamos assim, duas abordagens de gerar uma classificação de imagens de satélite e uma abordagem derivada, digamos assim, da abordagem de pixel, que é o GeoBia, né, que depois a gente pode conversar, que a gente chamou nesse trabalho de classificação por segmento. Né? Mas, tradicionalmente, nós temos duas abordagens, que é as abordagens baseadas em pixel e a abordagem baseadas em patch, né? Que são conjuntos de imagem
geralmente de 128, de 256, que são usados para gerar essas classificações a partir de modelos de deep learning que vem da ideia da área de visão computacional. Então, a abordagem baseada em pixel, nós consideramos cada pixel da imagem como uma informação relevante, enquanto a abordagem baseada em patch trabalha com patches de imagens fechados, né, de 128 por 128, e classifica esse patch inteiro como uma única classe, né, ou dentro do contexto outras classes também. Sei que agora existem outros modelos que fazem essa classificação contextual. No entanto, o dado de satélite ele é muito único, digamos assim, né? E ele é distinto também de outras modalidades que nós temos no aprendizado de máquina. Então, o dado de satélite ele tem resolução espacial, né? O que cada pixel consegue imaginar na superfície terrestre. Então, essa figura é bem interessante porque a autora, né, a Rolf, ela coloca diferentes produtos, né, diferentes satélites, sensores com diferentes resoluções espaciais. Então, por exemplo, você tem o GOES, você tem o MODES, que é de 250 metros, o Landsat 9 de 30 metros, o Sentinel-2 de 10 metros, o MAP de 0,6 metros. Né? E cada produto desse tem uma resolução espacial diferente também. Né? Então, enquanto o Landsat tem uma resolução espacial de 16 dias, o Sentinel-2 combinado com 2A, 2B tem 5 dias. Agora o Landsat 9 talvez tenha um pouco, mas seja um pouco menor, porque dá para combinar o Landsat 9 e 8, então talvez essa resolução diminua um pouco. Mas cada satélite sensor tem a sua especificidade, e essa especificidade conta muito quando a gente vai produzir mapas de espectro da Terra. Né? A gente vai gerar produtos a partir desses dados, e isso tem que ser levado em conta. E além das imagens de satélite, né, de satélite óptico, né, que foi o caso que eu falei agora, nós temos também outros tipos de produto, né? Então, imagens de radar, por exemplo, que é o Sentinel-1, que tem um princípio um pouco diferente do óptico, e atualmente eles são usados para combinar tanto o óptico quanto o radar, para a gente ter observações mais frequentes e livres de nuvem, né? Até que o Sentinel-1 ele tem um pouco menos de interferência atmosférica, né? Um dado óptico, entre outros produtos, né? Por exemplo, o DEM, que muita gente usa também para combinar esses dados e gerar diferentes tipos de informações para o modelo, né? Principalmente em regiões que a gente tem um desnível muito abrupto, por exemplo. A gente fez um trabalho no Chile, que em questão de 250 quilômetros você tinha o nível do mar e depois uma cordilheira. Então, o DEM, nesses casos, é bem interessante, né? E combinar esses dados é algo que é bem utilizado na literatura e vem sendo bem utilizado. Né? E assim como eu estava mencionando, né, como a imagem de satélite é algo que é bem específico e tem um contexto muito interessante, porque é uma abordagem que a gente tem que olhar com olhos diferentes, né? Ainda mais a gente que faz computação, o que vem acontecendo, né? E essa é uma crítica bem interessante, assim, na qual eu concordo com a Rolf, né? Muitos trabalhos vêm adaptando de forma bem ligeira, digamos assim, né? Que ela chama de lift and shift, que usa um modelo que foi treinado lá, né, para classificar cachorro, gato, casa, avião, faz uma mudança mínima e utiliza para classificar imagens de satélite. E geralmente essa classificação acontece usando 2 ou 3 canais, normalizando para RGB, para 256 bits, que acarreta uma perca de informação, né, gigantesca para o modelo, também não avança o conhecimento científico na área. Então, a Esther Rolf é uma pesquisadora muito jovem assim, na área, e ela vem trabalhando com essa ideia, né, que a gente que é da área de computação precisa conhecer o nosso dado, né, e entender que o nosso dado ele reflete no mundo real. Então, se a gente fala que aquela região é floresta, a gente tem que colocar o peito à disposição e falar que aquela região é floresta, né, ainda mais dentro do INPE, que a gente sabe que esses dados são muito sensíveis. Então, o que acontece é isso, né, a gente trabalha com imagem de satélite, a gente tem que
se atentar aos dados que a gente produz. Então, a Esther Wolff, ela vem com essa crítica dizendo que o que a gente tem que fazer é se atentar com os modelos que a gente utiliza, porque a gente tem muito não a perder, né? Mas a gente deixa de ganhar quando a gente utiliza, por exemplo, 3 canais, RGB, né? A gente pode ter informações mais interessantes e usar mais informações para gerar as nossas classificações. E quando a gente olha uma imagem pixel a pixel e a gente usa o tempo, a gente consegue distinguir entre 2 fenômenos que acontecem. E a gente consegue diferenciar o que é um objeto e o que é um evento, né? Que é essencial na nossa área. Então, um objeto existe e um evento ocorre, né? Então, essa imagem é bem interessante, que ela mostra isso de forma bem clara. Que a gente tem o Monte Etna sendo um objeto e a sua erupção sendo um evento. E a superfície terrestre também, né? Isso que acontece, por exemplo, uma inundação ou uma seca é um evento que acontece, assim como um evento de desmatamento. E diferentes tipos, né, de floresta também. Então, a gente tem, ainda mais no Brasil, a gente tem diferentes tipos de cobertura florestal, algumas secas, outras, né, tropicais. E utilizando séries temporais, a gente tem, a gente não posso dizer, a gente tem uma melhor facilidade, digamos assim, para conseguir, né, diferenciar esses tipos do que usando uma única imagem no tempo. E quem diz isso, né, não sou eu, é a Chesno, que é uma ecóloga super renomada na área, né, que ela fala que o conceito de floresta é muito abstrato e a gente não consegue ter uma certa definição do que é floresta, porque pode ser muitas coisas, mas uma forma da gente conseguir diferenciar esses tipos de floresta é utilizando séries temporais, porque a gente consegue distinguir as suas estruturas no tempo, se é um desmatamento, se é algum distúrbio, uma regeneração, ou se tem a sua dinâmica natural. E aqui a gente colocou um exemplo de outros trabalhos que a gente fez em Rondônia, em que nós temos uma série temporal de floresta, e aí tem uma certa queda abrupta, e essa queda é marcada por um evento, nesse caso foi corte raso. E essa imagem à direita mostra um exemplo que, de um lado, você tem uma floresta, né, uma cobertura vegetal, e aí uma cobertura florestal, e aí um evento de desmatamento, que acontece um corte raso dessa região. E a gente consegue entender esse conceito de evento justamente por conta de usar as séries temporais. E quando a gente trabalha com série temporal, a gente tem que pensar também no contexto de coletar amostras pensando na série temporal. Então, quando a gente avalia um fenômeno no tempo e a gente quer classificar esse fenômeno, a gente precisa ter amostras que representem esse fenômeno. Então, a coleta de amostras é diferente também, né? A gente não olha para uma única imagem, a gente olha para uma sequência de imagens e vê se essa sequência de imagens discretiza um fenômeno, né? Representa um fenômeno. Então, aqui tem um exemplo de uma área que foi um pouco degradada em 2021, isso em Rondônia, e aí aconteceu o corte raso em 2022, esse polígono é do DETER, e um mês depois ela foi queimada, que é uma dinâmica muito, digamos assim, normal, né? Inteirada normal, mas é uma dinâmica comum em Rondônia, que eles primeiro cortam e depois tacam fogo. Então, isso mostra a necessidade da gente ter o tempo como base para coletar as nossas amostras. Então, olhando só uma data, por exemplo, a gente achar que é cobertura florestal, em 2021, ou queimado em agosto de 2022. Então, é sempre interessante, nesse trabalho com séries temporais, pensar nessa metodologia quando for coletar as amostras também, porque isso é o cerne, né? A gente precisa ter bons pontos representativos para ter uma boa classificação. Tendo bons pontos também não garante que a gente vai ter uma boa classificação. A gente vai mostrar isso nesse trabalho, que foi alguns resultados que a gente teve, né? Então, a primeira premissa, assim, quando a gente trabalha na classificação de séries temporais, de imagens satélites, é ter essa ideia, né? Quando for coletar pontos.
E aí veio a ideia do paper, né? A gente trabalha com diversos modelos de deep learning voltados para a classificação de séries temporais de imagens de satélites, né, criados especificamente para isso. Então, a ideia de usar modelos que são específicos para a área. E a gente não sabia como esses modelos como que eles iam reagir, digamos assim, em diferentes biomas do Brasil. Então, se eles iam se sair bem ou iam se sair mal. Então, a gente fez um teste de aplicar esses modelos de Deep Learning para a série temporal de imagens de satélites em diferentes biomas, para entender um pouco mais da dinâmica desses modelos e entender como que esse resultado ia ser, se ia ser representativo ou não. Então, o objetivo desse trabalho foi ter duas áreas de estudo muito diferentes, né, a gente vai apresentar, para reduzir o viés espacial e comparar um algoritmo que é baseado em convolução com um outro algoritmo que é baseado em atenção, né, o mesmo mecanismo, né, ChatGPT. E fazer uma validação mais com cara como posso dizer, uma cara mais séria, utilizando métodos para avaliar o mapa de resultado, né? Então, a gente vai apresentar depois, mas a gente utilizou o Lofson, fez uma coleta estratificada, outros analistas que coletaram as amostras, então a gente tentou reduzir o máximo de viés espacial quando produziu esse trabalho. Então, o que a gente fez, né? O overview ali da nossa metodologia, digamos assim. A gente partiu de 2 cubos de dados, né? Um cubo de dados para a região de estudo 1 e o outro cubo de dados para a região de estudo 2. A gente fez 2 comparações, além de comparar os 2 modelos de Deep Learning. A gente queria saber se a abordagem baseada em região, que é a abordagem de óbvia, né? Ia produzir resultados melhores do que a abordagem baseada em pixel. Então, a gente utilizou um segmentador espaço-temporal, o SLIC adaptado, para produzir essas regiões e comparar com os resultados que a gente teve nos mapas baseados em pixel. E aí, extraindo essas séries temporais, nós treinamos 2 modelos, um modelo baseado em convolução, outro baseado em atenção. Nós fizemos o tuning desses hiperparâmetros, né? Então a gente deixou um bom tempo tunando e escolhendo ali quais seriam os melhores hiperparâmetros para os 2 casos. Geramos o mapa de uso de cobertura da Terra e utilizamos as melhores práticas, ou as práticas mais recomendadas, né, para fazer a validação desse mapa gerado, né, de uso de cobertura. Então, a ideia aqui é que a gente vai andando e vai mostrando cada parte, né, dessa metodologia. Começar primeiro pela área de estudo. Então, a gente pegou uma área de estudo na Amazônia, né, nesse caso Rondônia. Rondônia porque já é uma área que a gente trabalha desde 2020, então a gente tem uma certa experiência com a dinâmica de Rondônia, com os tipos de desmatamento, e nós temos também amostras que foram coletadas por especialistas, então é uma região que a gente tem uma certa experiência. Em Petrolina, que é uma região, nesse caso do Pedro, né, que fez esse trabalho junto com a gente, ele tem muita experiência também, então a gente tinha amostra tanto de treinamento e validação, então a gente selecionou essas 2 áreas para avaliar esses 2 modelos, né, e as 2 abordagens também que nós comparamos. Então, falar um pouquinho sobre as amostras, né, a gente vai começar por Rondônia. Rondônia nós coletamos, né, quem coletou foram 3 especialistas, a Daniela, a Ana Paula e a Ana Horato. Nós temos um total de 6.000 pontos, 6.007 pontos, né, e que esses pontos eles são divididos em 3 partes, digamos assim, né, em 3 grandes grupos. Um grupo só de desmatamento, em que é dividido em desmatamento corte raso seguido de solo exposto, que é esse clear cut bar soil, desmatamento corte raso seguido de área queimada, ou burn area, e o vegetation, que é o seguido de vegetação secundária. Tá? Então a gente abriu a classe de desmatamento para colocar esses 3 tipos. Também a gente fez isso com floresta, então a gente, né, coletou 3 tipos de floresta, digamos assim, né? Floresta, que é aquele tapetão, né, que a gente conhece. Nesse caso, floresta montanhosa, que são um tipo de floresta que
em regiões mais, né, montanhosas, e floresta ripária. E para as classes de inundação, a gente criou duas classes, né, que foi classes de wetlands, né, regiões que alagam e regiões que alagam com uma certa sazonalidade. Tá? E também a classe de água, que é água em todo o período. Então, ao total, nós coletamos 6 mil pontos de janeiro de 2022 e dezembro de 2022. Para os pontos de validação, foi a mesma coisa, nós distribuímos esses pontos. Então, ficou um total de 319 pontos para validar. Nós não classificamos o estado inteiro, só esse tile, né, só essa região em vermelho, mas né, nós temos várias classificações para esse estado. E essa classificação ficou bem próxima dos resultados que a gente tem para o estado. Então, esse tile ele é bem representativo, assim, apesar de não ter pontos de wetlands aqui, é um tile bem representativo, principalmente para desmatamento. Agora, para a Petrolina, a gente tem que atualizar o nome das classes aqui, que no paper está diferente, mas nós temos pontos para 2019 e 2020 de treinamento, para classe de agricultura permanente, que a gente chamou de no paper, classe de agricultura temporária, que é esse agro-livestock soil, classe de vegetação, né, de cobertura vegetal, de área urbana e de corpos da água, que também são... eles não inundam, né, são objetos que ficam ali sem inundação, regiões que... corpos da água sem inundação. E aí, falando um pouquinho sobre os cubos de dados, né, que nós utilizamos para cada uma dessas regiões, aí só para complementar, né, Petrolina foi a cidade inteira, diferente de Rondônia, né, Rondônia é um estado, então a área é bem maior, então nós só escolhemos um tile, mas na Petrolina nós classificamos a cidade inteira. Para Rondônia, nós utilizamos imagens Landsat 8 com um mês de resolução temporal, produzidas pelo PDC, de janeiro a dezembro, né, o mesmo período temporal das amostras. Nós escolhemos o tile 006-008. Utilizamos 6 bandas espectrais, né, todas as bandas, mais os índices NDVI e EVI. Removemos nuvem, interpolamos. Então, no total, precisamos 40 GB de dados. E para a Petrolina, nós utilizamos Sentinel-2A, 2B. Então, além de variar a área de estudo, nós variamos também o produto que nós utilizamos, né, para também adicionar uma outra, digamos assim, uma dificuldade a mais para o modelo, né? Então, isso foi interessante para, além de reduzir o viés, ter uma resolução espacial mais fina, né, para outra área de estudo. O nosso período de estudo, né, foi de outubro de 2021 a setembro de 2022, que é como se fosse o ano agrícola da região. Nós utilizamos 3 tiles, também do PDC, utilizamos a banda 2, 3, 4, a 8, a 11 e a 12, mais os índices de vegetação e a banda, né, de apresentação de nuvem ali, no caso do Landsat, o SCM, né? Além de nuvens, obviamente tem também sombra de nuvem, outros artefatos ali. E ao total nós processamos 740 GB de dados. Falar um pouquinho sobre as séries temporais, né, de cada amostra. Assim como eu comentei, né, nós sempre trabalhamos com esse conceito de objeto em eventos. Então, olhando esses perfis temporais, nós conseguimos entender um pouco mais e enxergar um pouco mais esses eventos, né, quando eles acontecem. Por exemplo, acho que o mais claro aqui seria solos, desmatamento seguido de área queimada. Nós temos o índice de vegetação NDVI nesse tom de azul, o EVI nesse tom de rosa, que chega num momento aqui, principalmente em julho, no final ali de julho, começo de agosto, que é quando acaba o ano PRODES, e eles começam a cortar. Então a gente sabe que esse é o mês que padrão assim, para
né, que começam a acontecer os cortes rasos em eventos de desmatamento em Rondônia, e a queda da série temporal nesse período. Né? Então, esse conceito de evento aqui fica bem claro por conta que a gente consegue enxergar, né, a data que acontece, né, o dia que acontece. E para objetos, né, por exemplo, os tipos da floresta, a gente vê que existe um padrão aqui bem comportado, digamos assim, né, que é o que a gente espera para essa classe. Né? Então, tanto para floresta, para florestas montanhosas e para floresta ripária, a gente tem um padrão que a gente espera para a floresta. Nesse caso, no NDVI, você tem um NDVI alto que representa o perfil dessas classes. Né? E para as áreas alagáveis é a mesma coisa, né? A gente tem períodos de inundação e períodos de seca, então você tem esses eventos que acontecem na série temporal e eles são marcados por uma diferença nesses padrões. Né? Então aqui, né, que a gente está mais sazonal, ele é um pouco mais comportado, e aqui que acontece um pouco mais aleatório, digamos assim, a série fica um pouco maior, né? Os valores de NDVI ficam um pouco maior por conta das bordas de vegetação, entre outras coisas. Assim. E para a água, um comportamento que a gente já espera, né? Valores ali próximos a zero ou até mesmo negativo para NDVI que tem esse comportamento né, para essa classe. E agora para a Petrolina, a mesma coisa. Então, essa classe aqui ela é super complexa, acho que o Pedro pode falar um pouco melhor depois, mas a gente viu que muitos desses padrões são de agricultura de pequena escala, de pequenos agricultores, então se confunde muito com tipos de vegetação também. Agricultura, né, temporária, nesse caso, já tem um padrão mais bem definido, só que confunde muito com vegetação natural. A área urbana, que é algo mais, digamos assim, linear, né? Então a gente espera ter um comportamento meio que linear ao longo do tempo. E corpos d'água, que segue o mesmo padrão ali de Rondônia, que você tem um NDVI negativo ou próximo de zero. Obviamente que essa análise aqui ela é bem superficial e só para apresentar para vocês a ideia das amostras e também desse conceito de tempo e objeto que a gente trabalha né, quando lida com séries temporais de imagem de satélite. E aí sobre a segmentação espaço-temporal, né, porque a gente testou essas duas abordagens, então, né, para classificação baseada em pixel, não tem segredo, né, a gente classifica cada pixel, só que para classificação baseada em objeto, nesse caso a gente chamou de segmentos, né, de regiões, na verdade, muda um pouquinho porque a gente produz as regiões com base em um algoritmo. Né? Então aqui tem um exemplo, a gente tem um conjunto de imagens, aqui no caso é o algoritmo que a gente utilizou. Né? Então a gente utilizou o SLIC, em que a primeira versão dele, né, a versão padrão, digamos assim, do algoritmo, ele trabalhava com uma única imagem e com 3 canais. Né? E aí você produzia segmentos de um único tempo e de 3 bandas. E aí o Novosad, né, que é um pesquisador da área, ele estendeu esse algoritmo e fez diversas modificações para que aceitasse séries temporais de múltiplas bandas. E aí você consegue produzir segmentos temporais. Então a ideia é que para cada conjunto de pixels aqui, eu representei por cores próximas, né, os pixels próximos, representem o mesmo objeto, né? E aí o seu segmento ele vai dizer se o quão é ou não a sua segmentação ou a sua região. Então, é mais um algoritmo que a gente tem que ficar calibrando e produzindo ali, e testando, na verdade, para ver se ele produz objetos homogêneos, né? Enfim, é algo bem no ajuste, né, que tem que ser feito. Então, a ideia dessa classificação, né, ele produz os objetos, né, os polígonos, e a gente pega esses polígonos e extrai todos os pixels desses polígonos, produz a classificação desses pixels,
E a gente concorda com a maioria, partindo dessa premissa que objetos próximos, né, objetos representam uma única classe, né, um único fenômeno, que não é verdade, né, mas a nossa ideia, o nosso experimento foi esse, para testar ali esse algoritmo e também essa abordagem. E a parte de tuning, né, a gente utilizou dois modelos, um modelo chamado LightTAE, né, que a gente apelidou, mas na verdade é o Lightweight Temporal Self-Attention Encoder, que é um modelo que foi produzido para trabalhar com séries temporais de imagens de satélite. Ele utiliza 3 cabeças, digamos assim, encoders e decoders que fazem essa manipulação tanto no tempo e no espaço. Nesse caso a gente não trabalhou com espaço, mas só no tempo, para verificar os tokens mais representativos da série temporal e extrair informações desse dado. Já outro modelo que a gente utilizou, que é um modelo baseado em convolução, que é o TempSNN, né, que a gente apelidou, produzido pela Charlotte, e é um modelo que utiliza filtros de convolução para extrair regiões da série, né, com base em uma janela, mais representativas. Então, nós utilizamos esses dois modelos e fizemos o tuning desses dois modelos para ter os melhores hiperparâmetros para os conjuntos de dados de treinamento que nós utilizamos. Então, para o TempSNN, nós tunamos, não sei se existe essa palavra, mas nós ajustamos 3 hiperparâmetros. Nesse caso foi o tamanho do filtro de convolução, o tamanho do kernel e a taxa de aprendizado. E o LightTAE, né, que é o modelo de alta tensão, nós ajustamos o learning rate, né, a taxa de aprendizado, e o HDK. Uma vez que esses modelos eles já são estabelecidos na literatura de classificação de séries temporais, imagem de satélite, e a gente tende a usar a mesma arquitetura que os autores, ainda mais para fazer uma avaliação desse tipo. Então, a gente separou os resultados, né? A gente vai começar por Petrolina, depois a gente passa para Rondônia. A gente vai conversando aqui porque teve alguns achados bem interessantes, né? Principalmente para a Petrolina. Então, sobre o túnel, né, que nós fizemos, nós alcançamos ali, digamos, uma melhor acurácia de 99%, com um trial, né, com 50 tentativas. Esse experimento foi feito numa 3060, eu acho, RTX, assim, na placa de vídeo local, né, comum, em um servidor de grande porte. E nós tivemos ali um tamanho de filtro de 64 com uma janela de 7 e um learning rate de 0.00. E aqui a gente já ficou um pouco com o pé atrás, assim, porque uma janela de 7 vai deixar passar muita coisa, ainda mais quando a gente trabalha com coisa muito fina, que é a agricultura de pequena escala. Então, a gente já desconfiou um pouco, mas seguiu com o experimento, né? E para o LightTAE também tivemos a acurácia ali super alta, né? Próxima ali de 0,97, com um learning rate do HDK ajustado para o conjunto. E aí a gente mostra as duas funções de ajuste, né, de perda e validação. Então, olhando assim, parece que ficou super ajustado, super interessante. E sobre os resultados que a gente produziu sobre segmentação, né, a gente treinou um único modelo. Esse único modelo foi aplicado tanto para classificação baseada em segmento, quanto a classificação baseada em pixel. E a gente fez o tuning também da segmentação, porque é algo também passível de ajuste, né? E a gente usou a distância do superpixel, né, que é essa segmentação baseada em superpixel, igual a 20, com uma zona de compactação igual a 1 e em segmentos com área mínima de 20. É que a gente consegue verificar assim que ficou até interessante, apesar de algumas generalizações que ele faz, mas ele conseguiu pegar essa região aqui,
que o Pedro tinha comentado, que é uma ponte, se não me engano, tinha comentado que passa a cidade. Ele conseguiu identificar, né, de forma bem interessante também essas regiões aqui, talvez de agricultura, de vegetação. Então, no geral, a segmentação ficou ok, mas obviamente para uma área tão complexa quanto essa, alguns pontos ainda têm de ser melhorados. Sobre os resultados que a gente teve, né, para essas abordagens, validando o mapa de fato, né? Então aqui nessa primeira coluna nós temos os resultados para o Temp-CNN, né, o modelo baseado em convolução. Na segunda, o modelo baseado em atenção. Esses dois para pixel, né? E a terceira para baseado em convolução, isso, convolução baseada em região e atenção baseada em região. E no geral a gente viu que a classificação baseada em pixel para o modelo LTE, né, o modelo de alta tensão, teve ali uma acurácia global de 92,8%, super interessante, legal. Isso também para região baseado, né, para classificação baseada em região. E aqui entra a parte interessante, assim, do trabalho, né, porque eu acho que esses resultados são interessantes, mas o que é legal é explorar esses resultados e entender um pouco mais das dinâmicas, né? Quando a gente fez o CAFOLD, nosso CAFOLD, nessas amostras elas foram coletadas, o Pedro, especialista na área, e a primeira vez que a gente fez o CAFOLD ficou maior do que 98% de acurácia. Sendo que a acurácia do usuário e do produtor em diversos casos foi muito baixa, assim, né, se a gente for bem cético, digamos. Então, por exemplo, para a agricultura temporária, nós tivemos uma acurácia do produtor para classificação baseada em pixel de 26%. Já para, vamos ver aqui, baseada em atenção, de 76%. Então, o que isso disse para a gente foi que, a gente já sabia também, né, com base em alguns outros testes que a gente ia fazendo, que o CAFOLD, ainda mais nesse contexto de imagem de satélite, ele só diz respeito do quão bom vai ser o fit do seu modelo com as amostras de treinamento. Só isso. Quando a gente vai para o mundo real e tem coisas que são complexas, por exemplo, a agricultura temporária, em Petrolina, né, é uma outra visada, assim, é um outro mundo, em que o modelo não está acostumado a enxergar essas coisas complexas. Então, ter essa diferença, esse resultado, mostrou para a gente da importância de validar o mapa, né? Porque muitos trabalhos, né, europeus, o que eles fazem é, eles criam um novo modelo, né? Vai lá e testa um novo modelo, muda um novo parâmetro, faz o CAFOLD e fala que tem o melhor modelo do universo. Mas a gente sabe que não é isso, ainda mais, né, para a nossa área, que existem coisas complexas a serem classificadas e coisas muito específicas a serem identificadas. Então, isso é muito interessante, assim, ver um choque de realidade, né? A gente já sabia, mas isso apresentou para a gente e também mostra para a gente o ponto que essa área tem que evoluir. Então, esses resultados foram muito interessantes, assim. E a gente selecionou algumas regiões aqui para apresentar, né? Então, a gente pegou a nossa classificação em Petrolina, separou em 6 regiões, na verdade, e apresentou, né, aí para cada região um tipo de classificador. E a gente vê que a classificação baseada em objeto, ela é de fato muito limpa, né, digamos assim. Então, ela faz a classificação dos segmentos e você tem um produto mais limpo, com menos ruído. Por outro lado, você tem muita generalização, né? Quando você está trabalhando com objeto, você tem uma área mínima, né? Essa área mínima vai ser um único objeto e você vai falar que aquele objeto inteiro é uma classe. O que não acontece com a classificação pixel a pixel. Então, às vezes, a classificação fica um pouco mais cuidosa, digamos assim, né? Não é ruído, mas ela tem um pouco mais de detalhe. E a gente tem mais informações e mais resultado mais acurado, por vezes, né? Então, por exemplo, essa classificação aqui,
né, baseado em pix, a gente olha e acha que é algo mais ruidoso, mas na verdade são vários pontos ali espalhados de área urbana. Então, é algo bem interessante. Só que nesse caso aqui não, né? A gente mostrou que na região uma confusão que causa, né, em algumas áreas de mais seca ali, digamos, né, de solo exposto, que causam com área urbana. Isso aqui foi o que a gente encontrou, né, de dificuldade, assim, tanto para distinguir área urbana para essas regiões mais secas, tanto para identificar regiões ali também que são agricultura, nesse caso temporária. E para Rondônia, aí só comentando, né, sobre esse resultado que a gente teve para o TMCNM, que foi interessante, e a gente ficou desconfiado, foi com uma janela tão grande, né, de 7x7, 7x7, 49, a gente tinha uma ideia que ele ia deixar passar bastante coisa. Então, foi isso que aconteceu mesmo, né? A nossa hipótese, assim, ela foi confirmada no final. E utilizando o LightTA, em que ele pega cada ponto da série temporal e identifica como um token e dá uma atenção especial a esses pontos, a gente tem um resultado muito melhor. Então, eu acho que esses resultados eles são bem interessantes porque eles mostram, né, a diferença de cada modelo para cada região, que a gente não tem um padrão temporal tão específico, assim, né, tão comportado assim, para algumas classes. Então, isso é muito interessante. Para Rondônia, né, agora falando sobre o túnel de Rondônia, nós fizemos ali o filtro de 128 e com o tamanho de kernel, né, de janela de 5. Então, a gente ficou um pouco mais esperançoso, digamos assim, nesse classificador por conta de ter uma janela menor, porque os eventos de desmatamento, eles são bem finos também, né? Então, se a gente perde ali o tempo da quebra da série temporal, a gente perde informação e isso pode, às vezes, se confundir com áreas alagáveis que também tem uma certa quebra na série temporal, né? Porque, às vezes, ele vem de um momento de alagamento, depois seca, ou de seca e alagamento, né? Então, a gente ficou mais esperançoso nesse modelo por conta dos resultados do túnel. E para o LightTA também, então ambos a acurácia ali, né, a fold que a gente gerou tanto no túnel quanto pós-túnel, ficaram bem altos, então talvez a gente teve uma certa experiência. Aí só para essa parte do ajuste, né, também o ajuste ficou interessante, apesar dessa distância um pouco mais alta aqui do LightTA, a gente ficou satisfeito também com os resultados de treinamento. Esses são os resultados de segmentação. Né? O que eu ia comentar antes é que a gente já tem uma classificação baseline para Rondônia. Então, a gente tem uma ideia do que a gente pode esperar, né? O que a gente pode almejar, digamos assim, para outros modelos. A gente sempre usa Random Forest como baseline, que é excelente. E nada assim, a gente até brinca, né, que é um excelente benchmark. Então, na caso a gente consiga algo melhor que o Random Forest, a gente já fica bem satisfeito. Porque, de fato, é uma base excelente. E esse resultado que a gente teve para a segmentação, então, essas regiões de solo exposto ficaram bem interessantes, né, bem identificadas. Também as regiões que aconteceram algum tipo de evento, por exemplo, nessas regiões que né, teve algum tipo de queimada, em regiões seguidas ali de vegetação secundária, regeneração e reconstrução. Esse outro lado a gente tem também a segmentação, o resultado para a segmentação, então ele conseguiu identificar super bem os eventos que a gente queria, né, que geralmente para essa região era um evento de queimada ou o desmatamento seguido de vegetação secundária, que ele conseguiu identificar muito bem. Então, a gente ficou insatisfeito com o resultado que a gente teve para a segmentação em Rondônia, que é uma região, assim, digamos, que os eventos, eles são mais... eles têm um perfil mais marcante, né? E não é algo tão no detalhe quanto Petrolina é. Então, ambas esses resultados foram interessantes. E aqui a gente fez tuning também, alguns ajustes, e a gente chegou nesses valores
para a segmentação. Para validar Rondônia, a gente fez uma certa harmonização de classes, em que a gente tem a nossa classificação, né, a nossa classificação de referência, com os tipos de floresta, os tipos de desmatamento, os tipos de água. E aí o que a gente fez foi agrupar essas classes em níveis maiores, né? Então, em floresta, em desmatamento e água, porque no final das contas, esse mapa que a gente produz, ele é agrupado, né? Então a gente unifica a legenda e aí fica mais fácil até para a gente validar. Então, esses são os resultados que a gente teve para Rondônia. Aqui para Rondônia a gente já esperava algo bem interessante, né? Próximo ali de 95%, 98%. Só que o que foi interessante foi que dessa vez, foi por pouco, né? Mas o TempSNN, né? Um modelo baseado em convolução, teve resultado melhor do que o modelo baseado em atenção. Aí fica algumas hipóteses, né, que a gente cria, por exemplo, o TempSNN é um pouco melhor em identificar eventos bem comportados, digamos assim, né, eventos que são característicos, como o desmatamento. Já esses modelos de atenção, eles são melhores para identificar alguns detalhes né, que são bem finos, digamos assim, na série temporal. E esses tokens, né, que ele cria e dá um certo peso, ele fica bem exposto e bem delimitado quando a gente usa esses modelos de autoatenção, né? Então, a nossa primeira hipótese foi essa, né, desses resultados. E assim como o nosso primeiro experimento em Petrolina, em Rondônia também nós tivemos uma acurácia maior na classificação baseada em pixel. E aqui, outra coisa interessante, né, o nosso CAFOLD que a gente fez deu 90% de acurácia global. Então, de novo, né, a gente só tem uma ideia do quão boa as nossas amostras utilizando o CAFOLD, porque é justo e tem que ser feito, né? Mas ele não diz para a gente a forma com que esse modelo vai se comportar no mundo real, né? Então, isso é bem interessante e foi assim, algo bem legal assim, que a gente teve de resultado. E assim, na literatura, 3 anos atrás, teve uma discussão bem interessante que aconteceu com uma aluna do Edzer, em que ela estava propondo um CAFOLD espacial e aí teve várias discussões em relação a isso, né? Se o CAFOLD espacial substitui a validação do mapa. E aí foram saindo vários papers, assim, um atrás do outro, um respondendo o outro, assim, foi uma discussão bem calorosa, digamos, e que no final não teve nenhuma conclusão, digamos assim, porque em algumas regiões mais controladas, né, se o seu CAFOLD e seus pontos de validação são próximos, então, obviamente que a validação do seu mapa vai ser alta, né, a acuração do seu mapa vai ser alta, mas em regiões complexas, como o Brasil, né, é diferente. Aqui é um ambiente diferente. Então, eles testaram, obviamente, só na Europa, né? Então, chegaram em algumas conclusões lá. Mas aqui é outro papo, né? É um outro mundo, então eu acho que esses resultados eles são interessantes por conta disso, né? A gente tem o CAFOLD de um lado e a validação do mapa do outro, mostrando que eles discordam, né? Isso que é interessante. E algumas regiões que a gente selecionou de Rondônia, nesse caso, só para mostrar, né? Então, essa aqui é uma imagem Sentinel-2 de uma determinada data e as imagens, as classificações TempSNN, o LastAE baseado em pixel, né? E aqui a gente consegue ver assim, que a classificação baseada em objeto, ela te dá algo mais, né, visualmente agradável, digamos assim, ou visualmente com menos ruído. Mas a classificação baseada em pixel, ela te traz mais informações, porque ela vai no pixel, ela vai posso dizer,
tem algo único do mapa. Então, aqui a gente tem áreas de wetlands que não foram identificadas na classificação baseada em objeto, e também áreas de desmatamento. Então, aqui, por exemplo, para o tempo CNN baseado em objeto, ele omitiu muitas áreas de desmatamento, seguido de queimada, e o do Light TAE também, né? Então, o que é bastante interessante, assim, essa comparação. Essa aqui foi uma outra região, porque o que acontece também é que Rondônia tem a sua complexidade bem elevada por conta disso. Existem muitas regiões de inundação próximas de talhões, digamos assim, não de agricultura, mas de solo exposto. E a gente teve algumas confusões com isso, né? Então, algumas comissões, aqui nesse caso, para classificação baseado em pixel, utilizando o tempo CNN, a gente conseguiu identificar muito bem, que nesse caso a vegetação seguido, na corte rasa seguida de vegetação secundária. Para o tempo CNN baseado em objetos também, então ambos ficaram bem interessantes, mas para o Light TAE não ficou legal, né? Porque ele omitiu aqui muitas áreas de desmatamento, vegetação secundária, né? Então, isso é bem interessante, né? Porque esses padrões que são mais característicos, digamos assim, ele errou mais. Enquanto alguns padrões que são mais bem determinados, a convolução acertou mais. Aqui é um outro exemplo de área de queimada, em que o Light TAE ficou interessante, né, baseado em pixel. Também houveram algumas comissões aqui, né, em ambos os casos, mas tanto baseado em pixel quanto baseado em objeto, nesse lado aqui eles conseguiram, né, nessa região aqui que a gente selecionou, eles conseguiram identificar de forma bem interessante essas regiões. E aqui outro caso também, que é bem interessante, que existiu ali uma certa confusão com wetlands e queimado, e às vezes em Rondônia acontece isso, você tem uma área de wetlands e um pouco distante, às vezes você tem queimada, uma área, né, bem próxima, assim. Então, alguns modelos identificaram com mais dificuldade, outros conseguiram identificar bem, mas de modo geral a gente viu que o tempo CNN teve uma melhor acurácia, né, conseguiu identificar melhor esses eventos. E algumas conclusões, né, se aproximando aqui da reta final, foi que a gente viu que, né, para esses experimentos, a abordagem baseada em pixel, eles produziram os melhores resultados em ambos os cenários. A classificação baseada em convolução, ela foi melhor para Rondônia, ou seja, em áreas que têm uma assinatura temporal bem definida, nesse caso no evento de corte raso, né? Já em áreas, né, que a gente tem um comportamento um pouco diferente, algo que é mais no detalhe, e que, de fato, precisa colocar uma atenção nos mínimos detalhes, o modelo de atenção teve o melhor resultado, tá? Nesse caso, para a Petrolina. Os resultados eles são todos públicos nesse repositório, no GitHub, então, caso alguém queira clicar, reproduzir, por favor. Em todos esses experimentos foram gerados com software Seeds, em R. Nós lançamos uma nova versão do livro, né, aproveitando para fazer uma propaganda, então, para quem tiver interesse. E também agora nós temos a versão em Python do software, então, tanto Python quanto R, agora eles funcionam da mesma forma, né? Então, tanto nós temos o Seeds em R e o Seeds em Python. A diferença é que o nome é PySeeds e o Seeds em R é Seeds. E é isso, muito obrigado pela oportunidade, foi muito legal trocar essa ideia. Obrigado. Muito bem, parabéns, Felipe. Obrigado. Pessoal, agora fiquem à vontade para abrirem vocês ao microfone para fazerem perguntas, ou podem mandar aqui também no chat, que eu posso ler por aqui. Bem, já temos o Breno Couto, que levantou a mão. Breno, fica à vontade. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Peço desculpas porque não tenho câmera, então não vou conseguir abrir. Mas obrigado pela apresentação, Felipe, foi muito boa. Achei bem interessante. Tenho algumas perguntas.
Mas eu acho que a que mais chamou minha atenção assim é sobre a parte da hierarquia das classes que você mostrou. Eu queria entender um pouco melhor como é que você agregou aquelas 3 classes, ou então como que você desagregou. Então, eu queria entender o método que você usou e se você considerou o padrão de reflectância espectral ao fazer essa agregação. Obrigado. De nada. Você diz as classes de desmatamento? As classes que, por exemplo, era floresta, aí viravam 3. Era floresta, mata de palha Perfeito. e montanha e etc. Perfeito, ótima pergunta. Entendi. Ótima pergunta. Deixa eu voltar aqui para responder. Então, essa pergunta é muito boa. Vou tentar responder na minha limitação, né, de computeiro, mas é o seguinte, tá, Breno, né? É o seguinte, Breno, em 2020 a gente teve um projeto para fazer uma metodologia baseada em eventos e a gente fez, a gente trabalhou durante 3 anos com essa região, Rondônia, a gente fez vários testes. E a gente começou, né, nos testes iniciais ali, só com uma única classe de floresta, por exemplo. E a gente viu que dentro dessa classe existiam alguns padrões que eram diferentes. Então você tinha floresta, que era só aquele tapetão, e você tinha algumas florestas que tinham um pouco de seca, mas ainda era floresta, algumas florestas que eram inundadas, mas ainda assim eram florestas. Então a gente viu que tem uma única classe, nesse caso floresta, por exemplo, que que tenha essas 3 subclasses dentro, confundia muito o modelo. Então, né, para coletar esses pontos, a gente fez uma abordagem que a gente chama de active learning, né, aprendizado ativo, e que a gente passa por essa etapa de coleta de amostras, faz a classificação, gera um mapa de incerteza, a partir desse mapa de incerteza, a gente volta no mapa e coleta novamente esses pontos. Então, a gente fez isso várias vezes, né? A gente chegou até a versão 40, assim. Então, a gente viu que adicionar mais classes, por exemplo, subclasses nesse caso floresta, olhando tanto o perfil espectral quanto o contexto, a textura, era melhor para o modelo e também para os resultados do que, né, ter uma única classe com vários tipos de padrões ali dentro. Então, a gente abriu essas classes, né, e fez esse teste tanto com, né, uma única classe de floresta e com essas classes divididas. E a gente viu que no final a gente teve um resultado melhor, mais interessante e mais acurado com essas classes abertas. E no final tudo vai virar floresta, né? Mas obviamente que para o classificador não. Então esse foi o motivo. E para desmatamento a mesma coisa e para wetlands a mesma coisa. A gente foi fazendo experimentos e viu que uma única classe só não comportava vários padrões ali dentro. Então a gente foi expandindo e foi vendo que, de fato, era mais interessante adicionar mais subclasses, digamos assim, aumentar a legenda. Perfeito, muito obrigado. Muito bem, agora temos aqui o Bádio. Pode falar, Bádio, por favor? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao Felipe pela apresentação, ficou muito legal, Felipe. Parabéns aí por compartilhar o conhecimento aí com a gente. E eu queria mais uma opinião sua, assim, acho que é bem importante quando, ainda mais gente que trabalha nessa área, a gente ter o tamanho e a dimensão da complexidade, né, de se fazer esses tipos de mapeamento e dessas diferentes escalas. Então, você mesmo apresentou vários tipos de satélite, vários tipos de sensores, modelos e várias variáveis, diferentes regiões. E aí eu queria uma opinião sua. O quanto você quantificaria, por exemplo, o esforço, né, de trabalho para fazer uma classificação referente à coleta de amostras, ao tipo de modelo, ao tipo de sensor, e é assim, um olhar seu para dizer o seguinte: eu tenho esse problema, quais ferramentas eu vou usar, aí você tem que ter o balanço computacional, todo
eu vou usar Landsat, ele tem menos dados para trabalhar, né? Você consegue uma região maior com menos dados. Sentinel, ele é mais fino, mas você vai ter um processamento maior. E aí, assim, aí você vê lá, os modelos de atenção, por exemplo, foram melhores em alguma classe, sei lá, por causa que aquela janela temporal, ele vai observar. Queria que você dissesse para a gente, assim, e esse conhecimento dessa parte das amostragens, que a gente vê que vocês têm vários anos de experiência, né? O próprio Pedro tem vários anos ali na Petrolina em conhecer, e o quão importante são cada etapa dessa, assim, acho que um olhar, assim, a gente discutir isso e falar, acho que é interessante para qualquer pessoa que está entrando, assim, ou talvez quem está entrando no mestrado, ou está começando o doutorado agora, fazendo essas questões de classificação. Acho que é isso, ficou muito grande a pergunta, mas acho que esse é Não, o... perfeito. Não, perfeito, Bate. Muito obrigado pela pergunta. Excelente. Pessoal, para deixar isso aqui de novo. Então, deixa eu voltar aqui para esse diagrama, que é interessante, né? Isso é muito interessante, assim, né? Porque, de fato, o que é mais custoso, assim, em termos de, né, gerar um produto desse, um produto grande, um produto com detalhe, né? É a coleta de amostra. Isso sem dúvida nenhuma. Eu lembro que antes tinha até uma certa brincadeira, né? Que era, a gente dava 70%, né, para essa parte de amostras e 30%, né, modelo e tal, mas eu acho que é 100%, sim, sem dúvidas. Porque a amostra, ela é fundamental para a gente ter uma boa classificação, uma boa representação na Terra, né? Isso que é interessante, porque eu acho que a parte do modelo, uma vez que a gente tem boas amostras, o Random Forest ele já é excelente. Às vezes a gente, né, quer usar esses modelos complexos, NC e tal, mas o Random Forest ele já te dá uma base assim, excelente. Você sabe que você não consegue nada pior que aquilo. E nada pior que aquilo já é excelente, porque melhor do que aquilo já é difícil de conseguir, né? Então, eu acho que a coleta de amostras, ainda mais né, em algo assim né, que é bem iterativo, digamos, que a gente gera um mapa, olha para esse mapa, a gente tem pontos que, né, validam esse mapa, a gente continua com esses pontos, volta, classifica de novo, gera incerteza. Esse processo ele tem que ser feito várias vezes, né? Porque às vezes o primeiro mapa que a gente gera, a gente, né, às vezes já fica satisfeito ali, mas existem alguns detalhes que a gente não pega, né? Sobre o sensor, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, assim, né? Porque eu tenho uma troca, né? Certo trade-off ali né, que a gente trabalha. E quando a gente, de fato, usa Landsat, a gente tem uma resolução temporal um pouco menor, uma resolução espacial também um pouco mais grossa, né, de 30 metros, mas a gente tem menos imagem. Então, às vezes, né, se a deadline é curta, beleza, a gente só tem Landsat. E também outro fato interessante do Landsat é que eles têm um produto harmonizado, então você tem dado desde 85. Obviamente, algumas imagens ali, né, do Landsat 5 deixam um pouco a desejar, e isso não é culpa deles, né, isso é culpa do sensor, do jeito que foi processado. Alguns dados foram perdidos também no meio do caminho, mas a gente tem dado desde 85 até nos dias de hoje, no caso do Landsat. Então, para uma classificação histórica, a gente não tem para onde correr. É só Landsat, né? É um trade-off. Agora, se você quer algo mais fino, né, um produto mais atual, por exemplo, o Terra Class, o Sentinel, acho que é a única escolha, né, digamos assim, porque além de ter uma resolução espacial mais fina, a gente tem uma resolução temporal mais fina também, né? Então você tem imagem a cada 5 dias, tanto para o sensor, né, isso que eles fazem, né, você tem imagem tanto utilizando o Sentinel 2A, 2B, então você tem mais imagens, você tem mais bandas. Então, o Sentinel, né, para gerar esses produtos mais finos, ele é excelente, mas aí você tem algumas limitações, né? Aí, primeiro é o hardware, porque as imagens são pesadas, né? Então, esse exemplo aqui de Petrolina, por exemplo, a gente processou 4 tiles e foi quase 1 tera. Então, uma máquina comum ali, limitada, você, né, praticamente está limitada a 4 tiles. Na verdade, foram 3. Então, 3 tiles, assim, a gente não usou nem todas as bandas, né? E aí podia gerar mais índices, a gente só
né, que para esse caso a gente só classificou 1 ano ainda e com a agregação temporal de 16 dias. Então, assim, o dado é grande. Porém, você tem um dado, né, ele é mais fino, ele tem mais bandas, então você tem mais informações espectrais do que o Landsat, por exemplo, mas você não tem essa resolução, né, essa história que o Landsat tem, ainda mais no produto harmonizado que eles têm, né, desde 85, aí você consegue produzir esse dado histórico, coisa que com o Sentinel-2 não, né? Então, é meio que um certo trade-off, assim, que a gente tem hoje, né, para escolher os nossos sensores, né? E o que o pessoal vem fazendo atualmente, para tentar lidar um pouco com essa limitação, é combinar imagens, né? Então, hoje já é algo normal, assim, deles combinarem Sentinel-1 com Sentinel-2. Às vezes pega uma imagem do Landsat, combina com Sivers, porque a gente tem mais informações. E você respeitando a informação espectral desses sensores, funciona super bem, né? Então, acho que é isso. E sobre o modelo, eu acho que vai muito de análise, assim, também, né? Muito de experimento, assim, que a gente vai fazendo. E a gente sempre recomenda, assim, né, para utilizar o Nanoforest, ou esses modelos mais clássicos, SVM, Nanoforest, que a baseline deles é muito boa. Então, a partir daquilo, a gente não tem nada pior, só que ter aquele resultado já é muito bom, né? Então, a gente sabe que a gente não pode piorar, digamos assim. Então, excelente pergunta, Bárbara. Acho que a minha resposta é essa. Eu não sei se você tem alguma coisa para complementar. Não, acho que foi ótimo, assim. E você vê que é um processo de active learning em todos os processos, né? É um processo de aprendizado, você vai errar, vai ver, olha, se foi melhor do que nesse lugar. E você muda de região, você muda de comportamento, as coisas, você, assim, por mais que as séries temporais, né, você próprio mostrou ali, para identificar evento, principalmente eventos temporais, né, relacionados a queimadas, desmatamento, agricultura, ele é excelente, mas ele adiciona um pouco de complexidade em relação à representatividade que você vai ter, porque as suas amostras vão variar no tempo, né? Então, pode ser que um período temporal, 2 amostras sejam iguais, mas se você aumentar esse período temporal, elas vão mudar, e aí muda a representatividade. Então, assim, é uma complexidade grande você trabalhar com esse grande volume e você entender a região, né? Próprio você mudar o próprio ano, né? Você tem um Laninha, El Ninho, que vai mudar a dinâmica, por exemplo, da vegetação natural, né, que vai ter uma sazonalidade diferente, vai ter uma resposta diferente. Então, acho que você trouxe bem claro assim, para a gente ver o quão difícil, né, também você ter esses dados refinados que sejam utilizados para a gente fazer políticas públicas ou qualquer outra coisa que a gente queira fazer, né, utilizando esses dados, que essa é a ideia, de a gente ter uma acurácia ali que a gente possa trabalhar. Acho que é isso. Muito obrigado, Felipe. De nada. Obrigado pela pergunta, Badio. For those who do not speak Portuguese, be free to ask and chat or just lower your speaker and talk. Agora vamos para a pergunta do professor Reinaldo. Oi, Felipe, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Parabéns aí pela apresentação, muito bacana, gostei bastante, muito importante também aí o trabalho que você está fazendo. Deixa eu tirar uma dúvida com você, entender melhor 2 aspectos aí, um mais ligado às redes e outro ligado aos dados. Você não numerou as transparências, é sempre bom numerar, porque eu não consegui anotar que estava sem número a transparência, mas tem uma transparência tua, um slide aí, que é onde você coloca Rondônia e escreve espaço temporal, assim, você põe 2 imagens lá, acho que é logo no final ali, você colocou 2 imagens, e deu como exemplo espaço temporal. Isso. Isso aqui? Essa aí. Ah, legal. Uhum. Me explica melhor, o que é o temporal aí? Quando você chama espaço temporal, você está mostrando 2 imagens aí, né? Isso. Eu queria entender um pouco aí, quando você fala espaço temporal, eu imagino assim, você tem a evolução do fenômeno, né, do processo de desmatamento, ou seja lá do que for, e isso está evoluindo, está mudando no tempo, né? Você tem uma resolução aí. Isso. Então, aí, por exemplo, esse exemplo aí, o tempo, como é que você mede o tempo aí? Isso. São 2 momentos, 2 snapshots, com que resolução, com que diferença de...
Isso. Aqui, Reinaldo, são os resultados da segmentação que a gente produziu, que leva em consideração o espaço e o tempo. Essas duas imagens aqui é de um único tempo só, de uma única data, que a gente ao mostrou... mesmo tempo aí, né? Ao mesmo tempo, Então aí não tem informação temporal nenhuma, né? Não, tem para produzir os segmentos. Os segmentos eles foram produzidos olhando tanto o espaço e o tempo. Essa informação, essa imagem é só para mostrar o resultado dos segmentos. Tá. Só para... Então você obteve ela trabalhando, obviamente, no domínio espacial, claro, mas no domínio temporal também. Isso. E esse domínio temporal que você trabalhou para produzir esse resultado, que é só num tempo que está aí, isso. Ele é ao longo de ele é como se fosse uma integração ou ele é um snapshot num tempo? Não, ele é ao longo do tempo. É um ano de dado, né? Então são 24 datas com todas as bandas espectrais, nesse caso aqui de Rondônia. Todas as bandas espectrais do Landsat, mais 2 índices de vegetação. Então tinha mais ou menos 8 atributos ali. Tá. Então, e você consegue ver, por exemplo, a própria segmentação variando no tempo, se você quiser, você vai fazendo isso ao longo do tempo? Isso. A ideia você pode ver um filme disso, você pode ver um filme, né? Exatamente. Isso, exatamente. A ideia dessa segmentação é que eu coloquei aqui só como se fosse a última data, né? Porque algumas regiões aqui dessa imagem foram queimadas na última data de última data não, mas no último dia de agosto de 2022. Então, esses eventos já aconteceram. Então, essa segmentação, ela levou em consideração esses fenômenos temporais e também espaciais. Então, se eu colocasse, por exemplo, uma imagem de janeiro de 2022, que ainda não tinha essas queimadas, então a gente ia meio que estranhar algumas formas, né, achando que ele errou. Mas, na verdade, quando a gente olha ao longo do tempo, a gente vê que ele se adapta né, no espaço e no tempo para essa forma que está acontecendo na superfície da Terra. Tá bom, entendi. Agora, aquela transparência onde você compara os diferentes modelos, né, com os resultados, tem uma tabela mostrando que, por exemplo, a CNN Pixel, acho que é essa daí. Uhum. Tá. Ela está batendo, por exemplo, o último lá, o AE de autoencoder, é isso? Isso, o LTAE, autoencoder leve, né, com atenção. Tá. Então, aí eu ia te perguntar uma coisa, exatamente por causa do contexto temporal e da segmentação. Um problema na tua análise que eu vejo é a informação que vem com as estruturas finas, né? Você tem muita estrutura fina. Isso. Principalmente quando você está no nível de pixel. Exato. E aí, aí tem duas coisas. Essa autoencoder que você usou, ela não é contrativa, né? Você já ouviu falar de não. Autoencoder contrativo, onde você pode usar uma penalidade ali quando você tem muita variação, por exemplo, a nível de pixel, né? Você pode melhorar a robustez do modelo, né? Com uma autoencoder contrativa. E seria bom você ver, porque é muito estranho, assim, nesse contexto que você apresentou, eu apostaria que a CNN, que a autoencoder fosse sair melhor do que a CNN. Eu acho que se você usar uma autoencoder contrativa, ela vai ter um desempenho um pouco melhor. De qualquer forma, esses desempenhos estão todos muito próximos um do outro. Né? Então, não dá nem para... Eu não sei, como é que você fez o setup dos hiperparâmetros? Você usou o Pituno, alguma coisa assim, não? Então, esses hiperparâmetros estão ótimos. Todos eles estão porque isso pode dar uma variação grande, né, nessa comparação no final, né? Isso. Você achar que um está melhor que o outro, mas é porque ele não está trabalhando dentro de uma faixa de hiperparâmetros ótima. E aí você acaba, digamos, fazendo um ranking que ele poderia ser diferente, né, caso você chegasse numa otimização total dos hiperparâmetros do modelo. Então, na verdade, a gente partiu dos hiperparâmetros da autora, que já são testados em diversas regiões do mundo,
E, a partir deles, ela recomenda alguns valores para serem testados. E o teste, a gente desenvolve um software, né? E nesse software é como se fosse o Optune, só que em R, também agora em Python. Ele faz essa busca e tenta encontrar os melhores hiperparâmetros. Então, é o mesmo processo do... Então, você pode dizer, então, que isso foi feito dentro de uma abordagem otimizada, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, ótimo. Então, tá legal. Bom, a última consideração aí em relação a isso. Como tem o tempo, né? A gente tem trabalhado nisso, por isso que eu estou te perguntando, né? A gente tem usado para detecção de anomalias em imagens o LSTM Autoencoder, né? E como que isso funcionaria no teu caso, né? A gente vê isso como uma inversão, o LSTM Autoencoder como uma inversão no tempo do que é anomalia. Então, porque você começa pegando o que é anomalia depois, quando já a queimada está, quando a área ou queimada ou desflorestamento está alto, você inverte o que era anomalia, agora passa a não ser mais, porque você vai trocando uma classe pela outra, né? Esse tipo de abordagem funciona muito bem quando você tem a resolução no tempo, que você quer enxergar mesmo, quer acompanhar a mudança de classe ao longo do tempo. Então, eu estou levantando isso porque seria interessante você tentar usar alguma técnica desse tipo, porque você tem os dados e eu vi que é espaço temporal com alta resolução até, né, no tempo, né? Não é isso? Isso. É só um comentário para você depois... Legal. A gente pode até conversar, então. Tá bom? Sim, perfeito. Mas muito bom, muito legal. Um trabalho bem importante aí para o SERI e com a participação da computação, claro. Muito bom. Obrigado. Mas só um comentário que eu lembrei agora, não comentei, né? A classificação pixel a pixel, como ela é feita em nível de, digamos, unidade, assim, a gente fez vários testes de como adicionar o contexto espacial após essa classificação. Após, assim, a gente gera um mapa de probabilidade e a gente faz uma análise utilizando estatística bayesiana para tentar adicionar o espaço na classificação pixel a pixel. Então, a gente publicou até um trabalho de um suavizador espacial que a gente criou agora. Agora não, né? Já faz uns anos, mas a gente publicou agora. Que, além de levar em consideração o tempo, né, primeiro, a gente leva em consideração o espaço também. Então, tem uma análise espacial em nível de probabilidade para tentar ter algo mais suavizado, né? E essa suavização, obviamente, ela pode ser calibrada, assim como qualquer outro modelo, né? Só para adicionar. Sim. O importante é usar os dados, né, para melhorar o modelo. Então, você usar o bayesiano é fundamental mesmo, uma vez que você tem os dados. Exato. Exatamente. Muito bom, muito bom. Parabéns aí. Obrigado. Bem, agora vamos para a pergunta do Jerônimo. Fica à vontade, Jerônimo. Oi, tudo bom? Vocês me escutam? Só para... boa tarde. Cara, eu peço desculpas, tá? Eu entrei um pouquinho atrasado, então se foi dito na apresentação, tu manda eu pastar, não tem problema. Mas e vai um pouco tem um pouquinho de relação com a penúltima pergunta do professor Reinaldo. Tu comentou então ali que usou de certa forma um método automático ali para fazer alguma busca de hiperparâmetros, né? E aí que tá, se tu comentou na apresentação, peço desculpas. E aí eu vou fazer a pergunta e a resposta pode ser curta, porque aí o comentário em cima da resposta. O método de validação cruzada, cross-validation que tu usou, ele era aninhado ou o clássico, assim, divide em K-folds e faz a avaliação? O clássico, ele divide em K e faz validação. Tá bom.
Desculpa. Não, por favor, pode terminar. Não, eu queria dizer que a gente já fez uns testes sobre o alinhado e também a gente já fez alguns testes para o espacial. Para alguns contextos, a diferença era muito pouca. Assim. Então, nesse caso, a gente decidiu manter com o clássico para esse experimento. Não, beleza. Aí só o comentário que eu digo, e aí eu digo por evangelizar, eu rejeitado por causa disso, tá? Tipicamente, quando a gente faz essa busca de hiperparâmetros, o pessoal da computação incomoda se a validação cruzada não é feita de forma aninhada. Porque, em teoria, a validação cruzada, esse K-fold clássico, tu usa para utilizar, para avaliar a melodia, e aí, por metodologia, eu quero dizer uma arquitetura com um conjunto fixo de hiperparâmetros. Então, por exemplo, se tu enviar isso, por exemplo, tipo, um revisor pode chegar para te falar assim, não, mas se quando tu faz a busca dos hiperparâmetros, tu pode, como os folds ali, ele já vai ter visto o dado de validação, tu tá vazando o dado e essa estimativa do fold, do erro de validação para aquele fold, ela pode ser otimista. E aí tu vai estar escolhendo hiperparâmetros baseados numa avaliação otimista dos folds da tua estratégia de validação cruzada. Mas aparentemente aí tu já está meio que ligado. Eu digo mais assim, porque claro, o pessoal da computação por esse tipo de coisa acaba incomodando um pouquinho, assim, então vai fazer busca de hiperparâmetro, tipicamente com ele alinhado. Mas era só por comentário mesmo. Não, tranquilo, foi ótimo. Eu acho que eu não comentei, ou de repente me passou, a gente só fez o K-fold quando a gente atingiu antes e depois. Então, esse K-fold que eu coloquei, que é esse tradicional, é depois que a gente encontrou esse conjunto bom, digamos assim, de hiperparâmetros, né? Mas durante a busca dos hiperparâmetros, né, utilizando o tuning ali, de fato a gente fez esse alinhado. Que aí você falou faz sentido. Perfeito. Então tá, isso mesmo. Legal, bom esclarecimento. Parabéns aí, muito bom, valeu. Obrigado. Bem, agradeço as perguntas do professor Reinaldo e do Jerônimo. Agora eu vou ler a pergunta do César, que ele botou no chat. Ele diz, parabéns, Felipe. Tenho uma pergunta relacionada aos tamanhos dos kernels das janelas. No artigo do Tempo CNN, eles fazem comparações com o pooling mudando os tamanhos dos kernels. Vocês fizeram alguns testes nesse contexto com pooling? Então, não, porque, assim como eu estava dizendo, a gente utilizou os mesmos hiperparâmetros e a busca ela foi limitada também na recomendação da autora. Então, a gente fez isso até para ter um certo argumento ali quando algum revisor enchesse esse saco ali na hora, foi que a gente tem o paper dela que ela fala, que ela apresenta o tempo CNN. Ela fala, olha, tem um conjunto de hiperparâmetros aqui que a gente recomenda que você tune. Isso no paper do Praise Crops, que é um outro paper que ela fez de benchmark. A gente recomenda que vocês tunem, façam ajuste dessa gama aqui de hiperparâmetros. Então a gente usou esses hiperparâmetros que ela recomendou de início e a gente ajustou com base na recomendação dela também. Então, a gente não variou o pooling, nada além do que ela disse. Obviamente que isso é algo a se testar e é muito interessante, né? Então, a gente pode variar o pooling e até variar outros hiperparâmetros em outros trabalhos, mas nesse caso a gente só se limitou o que ela disse no paper, a própria recomendação dela. Muito bem, obrigado pela pergunta. César lhe agradece. Ele falou, legal, obrigado. Eu tenho pergunta. Se alguém mais tiver pergunta, fica à vontade para fazer logo em seguida. Eu vou fazer logo a minha. Bem, eu tenho uma pergunta sobre
a taxa de aprendizado que você utilizou no treinamento dos modelos com ajuste fino, você fez ele ser mais adaptativo ou foi uma taxa fixa? Adaptativo. A gente foi eu não vou lembrar agora, mas de 10 a quarta a 10 a 2, assim. Então, a gente variou nesse range, e aí, conforme ele ia tendo bons resultados, ele se adaptando com base naquela taxa. Muito legal. Você utilizou algum... qual utilizador vocês utilizaram nessa experimentação? Foi o Adam? Esse foi o Adam W. Legal. O Adam W, a gente fez um teste também com outros otimizadores, mas eu acho que o meu resultado foi o Adam W. Eu tinha mais uma outra pergunta sobre como os mapas de referências foram gerados, quero dizer, mas você já respondeu com as perguntas anteriores. E minha última pergunta é, você, na sua análise sobre os resultados, no slide onde você mostra os resultados de Rondônia, qual razão você acha que o modelo baseado em atenção não conseguiu classificar o clear cut vegetation tão bem quanto o modelo baseado em convolução foi? Então, excelente pergunta. A gente viu que, no geral, isso, todos os classificadores, tanto o TXNN, Random Forest, o LightTM, eles têm uma certa dificuldade com esse tipo de corte raso seguido de vegetação secundária, porque é uma classe difícil. A natureza dela é muito mais difícil que a área queimada, por exemplo, que você consegue ter esse nível de detalhe, né? Você tem uma cor diferente, uma resposta diferente, enfim. E o LightTM, assim como a nossa hipótese principal, né, é que para eventos que têm uma assinatura muito bem definida, digamos assim, a gente viu que a janela da convolução, ela funcionou melhor. Já para eventos que você tem talvez uma assinatura definida, mas outros eventos também, então, por exemplo, você tem um corte raso, só que eles cortam e deixam. E aí cresce o tipo de vegetação secundária ali. Então, a gente viu que esses classificadores baseados em eventos têm uma certa dificuldade em falar se aquilo ali é um evento de wetland, por exemplo, né, de algumas regiões que têm uma certa cobertura vegetal e sofrem alagamento, e também de algumas outras classes, né? Então, a gente viu que eu acho que é algo mais relacionado ao mecanismo do que a própria coisa do modelo, né? Interessante, porque eu presumo que, como o modelo é baseado em atenção, ele consegue dar um pouco mais de atenção nessa classe e talvez extrair mais características que possam ajudar na classificação, mas achei bastante interessantes os resultados. Eu também, para ser sincero, eu também. Bem intrigante, eu gostei bastante. Bem, pessoal, quem tiver perguntas, vou dar mais um tempinho. Tem alguns lembretes para passar para vocês antes de encerrar o nosso seminário. Primeiro de todos, alguns alunos não colocaram o nome aqui no chat, como lista de presença. Então, quem não colocou, por gentileza, adicione, enquanto eu falo as duas outras lembretes, ok? Aí você coloca o nome, se é mestrado ou doutorado e a sua matrícula, por gentileza. Bem, o primeiro lembrete é que está vindo o WorkCap aí. Então, vocês são mais do que convidados, por serem discentes da CAP, a submeterem trabalhos. Nós temos duas modalidades, que são artigos curtos, que vão até 5 páginas, e resumos estendidos, que aí vão até 2 páginas. Não tem taxa alguma de submissão, é totalmente gratuito. Além de ter publicação na biblioteca, cada artigo vai ter seu próprio seu identificador, seu DOI. A gente está trabalhando muito para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso workshop. Então, contamos muito com a participação de vocês. Eu não tenho um trabalho legal para publicar agora, não quero colocar um artigo que possa ir para a revista agora. Então, coloque um tópico da sua pesquisa, um trabalho de alguma disciplina que você fez. Aos professores presentes, reforçamos que apoiem a gente, encorajando os alunos a escreverem os seus trabalhos finais de disciplinas para o WorkCap, que vai acontecer justamente quando acaba esse segundo período, certo? Então, procurem a gente para tirar dúvida, temos um comitê acadêmico que vai conseguir responder as perguntas de vocês.
O outro lembrete é sobre o próximo seminário. Na próxima quinta-feira, dia 10, eu farei o próximo seminário sobre um do tópico da minha pesquisa, do doutorado, que eu iniciei, no caso, essa apresentação durante o workshop do Liaria. E neste próximo seminário eu vou trazer mais detalhes e algumas perguntas, questões levantadas sobre alguns resultados, e convido vocês a participarem também. Agora, eu agradeço mais uma vez ao Felipe, agradecemos ao Felipe pelo tempo e pelo trabalho bem feito, e sucesso no seu desenvolvimento da pesquisa, Felipe, no doutorado na CAP. E, claro, submeta um dos seus trabalhos no ACAP, ok? Claro, pode deixar. Muito obrigado. Bem, alguém tem dúvida, alguma pergunta antes de fecharmos? Ok, muito obrigado. Vou botar uma pergunta final para o Felipe, pode ser, Matheus? À vontade, professor. Ô, Matheus, Felipe, você almoçou antes de fazer o seminário, não? Não lembro. Acho que... Não, acho que eu comi um lanche. Então tá bom. É isso que eu suspeitava mesmo. Não, porque esse horário 13h30 não é fácil para quem vai fazer o seminário, né? Em geral fica puxado aí, o cara perde o almoço. Brincadeira, pessoal, mas é só para destacar um fato. Obrigado, professor. Ok, passo a palavra agora para o Rafael. Eu queria agradecer a todos e nós vamos continuar com o seminário usando agora a plataforma da RNP. Está funcionando muito bem, mas é importante que todos colaborem, sempre fazendo a chamada será feita automaticamente a partir do log de acesso. Então é importante que todo mundo coloque lá no chat, nós não vamos realmente poder ficar procurando caso a caso. E agradecer também e lembrar que a iniciativa da gente agora é que os alunos comecem a tomar frente de seminários apresentando e gerenciando também. É importante que faz parte da formação de vocês falar em público, por mais que seja um público virtual. Então, obrigado, Matheus, obrigado, Felipe, e até a próxima. Obrigado também, gente. Obrigado, tchau, tchau.